E aí galerinha, tudo bem? Aqui é o Felipe Carlini e eu vou mostrar pra vocês uma regra de sinais. Qual é o segredo das regras de sinais? Muito fácil e muito simples. Primeiramente, temos que separar as regras de sinais para soma e para subtração. Então, subtração e soma tem uma determinada regra de sinal. Para multiplicação e divisão tem uma outra determinada regra de sinal, beleza? Então guarda aí. Para soma e subtração, o que você é acostumado a fazer? Bom, eu sei que 10 mais 5 é 15, beleza? Você soma, ok. E 10 menos 5 é 5, certo? Eu tenho 10, eu tiro 5. Vamos pensar o seguinte, para essas duas situações. Aqui era como se eu tivesse 10 reais no meu bolso, porque o 10, ele não tem sinal, significa que ele é positivo. E se ele é positivo, significa que pensando em dinheiro, por exemplo, você tem 10 reais no seu bolso. E aí, se você tem mais 5, isso significa que você ganhou 5 reais, certo? Então, esse sinal mais indica um ganho, tá? Indica que você ganhou. Você ganhou quanto? Bom, eu tinha 10 reais, eu ganhei 5 reais. Logo, somei, tá? E se eu tiver menos? Se eu tenho 10, isso significa uma dezena, tá? Eu tiro 5 unidades. Por que tiro? Então, sinal negativo. Isso quer dizer que eu tenho 10 reais no meu bolso, né? E eu perdi 5 reais. Então, eu vou ter um saldo positivo de 5. O que eu usei aqui de exemplo? A regra de débito e crédito, não é? E se eu inverter? Se eu, por exemplo, tenho 5 reais e eu perdi 10 reais, então eu tenho 5 reais. É possível perder 10 reais só com 5 no meu bolso? Não, né? Isso é impossível. Logo, né? Então, por exemplo, eu tenho 5 reais no meu bolso e o que aconteceu comigo? Que eu fiz uma compra de 10 reais e eu só tenho 5 reais no meu bolso. Logo, quanto que eu vou poder pagar para esse vendedor? Eu só posso pagar 5 para ele. Então eu perdi 5 reais, certo? Se eu perdi 5 reais, eu ainda devo quanto? 5 eu já paguei. Os outros 5 para chegar no 10 eu tô devendo, né? Então ele é negativo porque eu tô devendo. Ou seja, eu fiz uma compra, o produto custa 10 reais, ele é menos, então significa que eu preciso pagar, tá? Isso aqui é um débito de 10 reais. E eu tenho 5 reais no meu bolso, significa que eu paguei 5 e ainda devo 5 reais. Por quê? De 10 reais, né? Custa 10 reais, eu só paguei 5, então eu tô devendo 5 reais. Vocês entenderam? Então, crédito de 5 e um débito de 10 é a mesma coisa que você tiver um saldo na sua conta poupança de 5 reais e você fazer uma compra no débito de 10 reais. Logo, o que vai acontecer? Você vai ficar com um saldo negativo de 5 reais, não vai? Beleza, então aqui é menos 5. Beleza, então gente, vocês viram a relação que tem para soma e subtração? A gente pode obter valores positivos, assim como esses dois exemplos, maiores ou menores, né? E a gente pode ter valores negativos. Então, vou dar mais um exemplo, tá? Se eu tiver 20 menos 30, o que vai acontecer? 2 dezenas menos 3 dezenas. Eu sei que eu tenho um sinal negativo e você pode pensar o seguinte: quem é maior? O 20 ou o 30 em relação a entre eles? O 30 é maior que 20 ou o 20 que é maior que o 30? Bom, o 30, ele é um número maior que, certo? Se o 30 é maior que o 20, qual o sinal? Negativo. Então eu sei que na resposta vai sobrar negativo, porque o meu negativo tem, né, uma quantidade maior, então vai sobrar negativo. Então, de 30 para 20, logo sobrou 10, né? 10 negativo pra gente, beleza? Ok, então essa é a relação para subtração e soma. Vamos fazer mais? Vamos supor, eu tenho 100 reais. De 100 reais eu perdi 99, certo? 100 menos 99. O que vai acontecer? Eu tenho 100 reais no meu bolso e aí era como se eu gastasse 99. De 99 para 100 é quanto? Qual o sinal do 100? Positivo, não tem nada, então significa que ele é positivo. Quem é maior? O 100 ou o 99? 100 é maior que 99 ou 99 é maior que 100? Lógico, né? O 100 ele é maior que 99. Então, qual que é o sinal do 100? Positivo. Logo, eu vou ter uma resposta positiva, né? E de 100 para chegar a 99, 1. Né? Então, a resposta é mais 1. Deixa eu separar aqui. Se eu tiver, por exemplo, 3 mais 7 menos 10. Bom, eu tenho 3 mais 7 menos 10. O que eu aconselho você fazer? Junta primeiro os positivos. E quais positivos temos aqui? Esses dois, certo?
Então junta eles, junta os termos que têm sinais iguais. Quanto que é 3 mais 7? É 10, certo? E então sobrou menos 10 aqui do lado, tá? Isso vai dar igual a quanto? 10 tira 10? 10 tira 10, então logo, né, eu vou ter 0. Se eu tenho 10 reais e gastei 10, 0, tá? Beleza? Vamos fazer mais uma? Vamos lá. Por exemplo, eu tenho 25 reais. Eu perdi 35. Só que depois eu ganhei 2 reais. Quanto vai dar essa conta? Qual a minha dica? Junte os positivos. Bom, eu tenho um positivo aqui e um positivo aqui. Ok, junta os positivos que vai ficar muito mais fácil para você dar a resposta, tá? Então junta primeiro os positivos. Quanto que é 25 mais 2? Que 25 mais 2 é 27, certo? E sobrou menos 35. Isso vai dar quanto? Quem que é maior, 27 ou o 35? Quem que é maior entre os dois? 35 é de fato maior do que o 27, certo? Então vou quadricular ele aqui, vou destacar. E qual o sinal do 35? Observa, qual que é o sinal dele? É o menos. Então, o que a gente pode concluir dentro dessas contas? Que o sinal do maior termo entre eles, que a gente está observando, prevalece na resposta. Em qual situação? Apenas para subtração e soma, ok? Então, para subtração e soma, o sinal do maior predomina no final. Você tem 27 reais, tira 35 de 27 para 35, vai ser quanto? 8, com o sinal negativo. Então, vai dar menos 8 aqui na resposta. Certo, vamos fazer mais uma? Eu tenho menos 10 e menos 5, menos 1, certo? Eu tenho menos 10, menos 5, menos 1. Essa é a minha conta. Eu tenho algum valor positivo? Não, né? Então eu vou fazer aquela relação do sinal do maior predomina na resposta? Não, eu de fato tenho 3 débitos. Eu de fato estou gastando, né? Eu só estou gastando. Isso quer dizer que no final eu vou ter um montante bem maior do que esses valores aí, não vou? Então, o que eu vou fazer, por fim? Eu vou juntar esses termos, eles vão somar, só que o que é isso que está acontecendo? É uma soma de débitos. Eu vou juntar tudo isso daqui, eu estou somando débitos, certo? Então, se eu gastei 10 e depois eu fui lá gastei 5, como que a gente pode falar isso? Eu gastei 10 e depois gastei mais 5. Logo em seguida eu gastei mais 1. Se eu gastei, o que dá para entender com essa palavra gastar? Gastar subentende que você está tirando do seu bolso. Logo, se você está tirando do seu bolso, tirar do bolso é perder. E quanto você perdeu no total de 10 e 5, você perdeu 15. E depois você perdeu mais 1. Então 15 mais 1 dá 16. Logo, todos são negativos. Então eu tenho no final menos 16, certo? Bom, qual a nossa conclusão? Vamos fazer um resuminho geral para soma e subtração, ou para subtração e soma. Então, ok, quando a gente estiver numa situação de operação matemática no qual a gente está somando ou subtraindo, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquela relação de débito e crédito. Quando você está trabalhando com subtração e soma, a relação é débito e crédito. Aqui eu tenho, por exemplo, sinal mais e o sinal menos. Para sinais contrários, o sinal do maior prevalece na resposta. Quando a gente tem sinais iguais, o sinal de todos fica na resposta, tá? Sinais diferentes, o sinal do maior predomina na resposta. Então, entre mais 10 e menos 5, quem que é maior, 10 ou 5? O maior é o 10, então sobra aqui, né, um valor positivo. E aqui, ambos são positivos, então positivo fica lá na resposta, certo? Essa é a relação para soma e subtração. Vamos passar agora para multiplicação e divisão. Agora é outra situação. Agora é o que? Agora a gente fala de regras de sinais de mais e menos, de menos com mais, tá? Mas primeiro, vamos fazer o seguinte, só para você ter uma ideia, né? Com números positivos, já a gente trabalha com números negativos. A gente tem aqui dois exemplos. Bom, multiplicação, você vai multiplicar os termos, né? Então 10 vezes 5 é igual a soma de 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. 5 vezes eu vou repetir esse 10 porque ele está, né, multiplicando pelo 5. Então eu sei que 10 vezes 5 dá 50, certo? 10 vezes 5 dá 50. E quanto que é 10 dividido por 5? 5 vezes quanto que vai dar 10? Bom, sei que dá 2, certo? Ok, por enquanto está tranquilo, né? E se eu tiver, por exemplo, 10 vezes, entre parênteses, menos
1. Se eu tiver essa situação, por que eu coloquei menos 1 entre parênteses? Porque eu tô com o sinal menos, o menos pertence ao meu 1, então é necessário que eu coloque entre parênteses. E também tem um fator externo aqui. Quem que é o fator externo? É o 10 que tá querendo multiplicar pelo 1. Então vamos fazer essa multiplicação. Bom, 10 vezes 1, a gente sabe que dá 10. E qual que é a relação para multiplicação e divisão? Quando você tem diferentes, vai dar sempre menos. Sinais diferentes dá sempre menos. Tá? O 10 ele é positivo e esse daqui é negativo. Mais com menos, vai dar menos. Tá? Então já vamos separar aqui a regrinha de sinal. Quando a gente tiver mais vezes menos, quanto que vai dar? Menos, né? E se eu fazer uma divisão? Divisão dá na mesma também. Quanto que é 10 dividido por menos 1? Bom, 10 dividido por 1 eu sei que dá 10. E mais com menos dá menos. Então essa é a relação. Mais com menos vai sempre dar menos. Mais com menos vai sempre dar menos. Ok? Esses 10 vezes 5, que deu 50, e 10 dividido por 5 dá 2, eu não quero. Aqui a importância não é o valor, e sim o sinal. Tá? Por que aqui deu 50 positivo? Porque foi mais com mais, né? E aqui também, por que deu 2 positivo? Porque foi mais dividido por mais. 10 dividido por 5, mais 10 dividido por mais 5. Outra coisa que a gente pode concluir, em que os sinais iguais positivos vai sempre dar positivo aqui na resposta, tá? Agora vejamos outro exemplo. Eu tenho menos 2 vezes menos 2. Sinais iguais, para mais, dá sempre mais, né? Você segue o mesmo padrão. Como assim você segue o mesmo padrão? Para sinais iguais, no caso a gente tem menos com menos, assim como os exemplos de mais com mais que dá mais, menos com menos também dá mais. Então você vai sempre colocar mais na resposta, tá? Vai sempre ficar o mais aqui na nossa resposta. Pô, por quê? Bom, é o seguinte, quando a gente tem mais vezes mais, vai sempre dar mais. Por quê? É os iguais. Os iguais é mais. Igual, subentende-se mais. E aqui também a gente tá multiplicando menos com menos. E eles são iguais. O que? Ele é menos 2 e esse daqui também ele é menos. Não importa o valor, tá? E aí então vai dar mais. E 2 vezes 2 vai dar 4. Então vamos ver outro exemplo. Menos. Eu posso copiar dessa forma, tá? Eu posso colocar tudo entre parênteses, tá? Isso também não faz diferença. Fica até talvez mais bonitinho de colocar dessa forma. Bom, menos 3 vezes menos 5. Menos 3 é 3 vezes 5, a gente sabe que dá 15. E qual que é a relação de sinais? O que ele está fazendo? Multiplicando ou dividindo, somando ou subtraindo? Estão multiplicando. Como você sabe que eles estão multiplicando? Porque está entre parênteses. Todo termo entre parênteses subentende-se já uma multiplicação. Certo? E se eu tenho menos com menos, vai sempre resultar em mais. Certo? Então aqui vai ser um resultado positivo. Então, o que a gente pode concluir nessas situações? Nessa situação aqui, que os iguais vai sempre dar mais. Certo? Vai sempre acontecer isso. Ah, e se eu tiver menos vezes mais, que é o contrário desse, vai dar quanto? Bom, a gente pode tentar ver isso. A gente pode ver a situação. Por exemplo, eu tenho menos 2 vezes 1. Bom, 2 vezes 1 eu sei que é 2. E eu sei que os valores também, eles têm sinais, o quê? Qual que é o sinal do 2? Negativo. E o sinal do 1? Positivo. Então, logo, os sinais são diferentes. Vai dar uma diferença no final. Certo? Diferença. Subentende-se o sinal menos. Certo? Então, essa relação de regras que a gente traz aqui para a regra de sinal, para multiplicação e divisão. Certo? Quanto que dá isso? Vamos fazer essa conta? Fica tranquilo, não se desespere, tá? Que é muito tranquilo fazer essa conta. Por quê? Bom, vamos ver primeiro os valores. Quais valores a gente tem aqui? Bom, a gente tem o menos 7, a gente tem o mais 3. Então vamos resolver isso aqui primeiro, depois a gente resolve com menos 2 para ficar mais tranquilo, né? A gente não se confundir. Ok, então 7 é negativo e 3 é positivo. Sinais diferentes, essa palavra diferente, subentende-se o quê? Menos, né? Subentende-se a diferença. Diferença é menos. E 7 vezes 3 dá 21. Não precisa se preocupar muito com os valores, os números que está dando. Eu quero que você entenda mesmo, é o sinal,
tá? Então eu tenho menos 21, que é a resposta do menos 7 vezes 3, sobrou o quê? Menos 2. Para multiplicar, então eu devo colocar entre parênteses, tá? Todos entre parênteses, aqui eu poderia deixar o 21 fora do parênteses, porque não teria outro número aqui atrapalhando ele, mas se você quiser pode deixar assim também, assim como que eu deixei aqui, tá? Isso também dá na mesma, tá? Então aqui, se eu tenho menos 21 vezes menos 2, menos com menos, né? Eu tenho dois sinais negativos e sinais iguais vai resultar em quanto? Eles não são iguais? Esse aqui não é menos e esse é menos? Iguais subentende-se o quê? Mais, né? Iguais subentende sempre mais. Diferentes subentende-se o quê? Menos. Então, os diferentes, sinais diferentes, vai dar sempre a diferença. A diferença é menos. Sinais iguais vai dar sempre mais, né? Mais é sempre quando tem dois sinais iguais. E mais quanto nesse caso? Bom, se eu tenho 21 vezes 2, talvez você tenha dificuldade de fazer essa multiplicação, eu já te dou outra dica. Você pode fazer o seguinte, no final eu sei que o sinal vai dar positivo, tá? Então você pode fazer o seguinte, você pode fazer 20 mais 1, certo? Ó, desmembrei o 21, certo? 20 mais 1 não é 21? Não é a mesma coisa? Então eu posso fazer com menos aqui em evidência, tá? Porque ele é negativo, certo? E isso aqui está multiplicando o menos 2. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer uma distributiva, né? Você vai pegar esse menos 2. E esse menos 2 aí você vai multiplicar pelo 20. E depois vai multiplicar pelo 1. Menos 2 vezes 20 eu tenho menos 40. Menos 2 vezes mais 1 eu tenho menos 2. Certo? Isso aqui tudo eu vou multiplicar pelo menos que está em evidência. Então aquele menos que está em evidência, ele está aqui do lado de fora, tá? Ele está multiplicando por todos os termos aqui. Logo, eu vou ter aqui mais 40 e mais 2. Por quê? Menos com menos vai dar mais. E menos com menos aqui também dá mais. Logo, eu tenho mais 40 mais 2. E aí, 40 mais 2, né? Eu tenho 42 aqui para esse exemplo. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Fixa aí na sua cabeça aqui para subtração e soma. Para soma e subtração e soma, você está percebendo que aqui não usa parênteses, não usa pontinho, não usa o x aqui, que significa multiplicação. Então, para essa situação, né, você sempre vai utilizar que é o conceito de débito e crédito que pode te ajudar, tá? E para multiplicação e divisão, você vai sempre usar, né, essa regra mesmo, na qual os diferentes dá menos, diferente dá uma diferença, né? Então dá um menos. Iguais dá sempre mais. Iguais vem junto com mais, né? Uma adição. Beleza? Então a resposta daria sempre positivo.